10 anos trabalhando com programação, ganhando salário de 4 dígitos, ganhando salário de 5 dígitos. Por que que eu ainda não fiquei milionário, né? Eu vi esse comentário aí em outro vídeo aí que eu fiz. Por que que não tem dev milionário, né? Por que que a gente vê devs ganhando tão bem, se ganha tão bem quanto falam, né? Algumas vezes eu acho que não. E mesmo assim não é tão comum encontrar devs milionários. Esse vídeo aqui eu vou conversar com você sobre isso. A gente vai conversar sobre os 3 principais motivos ali, por que que você não vai encontrar desenvolvedor assim milionário e muitas vezes você vai encontrar desenvolvedor passando perrengue financeiro. É bem mais fácil encontrar um desenvolvedor passando perrengue financeiro do que um desenvolvedor milionário, pode ter certeza. E aí gera aquela pergunta, né? Mas peraí, se desenvolvimento ganha bem, por que que a gente tem profissionais nessa área passando perrengue financeiro? Tudo isso e muito mais a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Caso você não me conheça, eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação e como seu irmão mais velho do mundo da programação, a primeira coisa que eu te adianto é que se você estiver vendo esse vídeo no começo da sua carreira, você tem 2 coisas que estão acontecendo aqui. Você vai ter o tempo e consciência. E o coeficiente desses dois, quando unidos, quando você tem consciência e tempo, vão te fazer chegar muito mais longe. Eu não posso te prometer que você vai ficar milionário, mas que você vai sair, pelo menos com a consciência de como gerir o seu dinheiro e tempo melhor desse vídeo, pode ter certeza que você vai. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que existe uma diferença gigantesca entre você girar um valor alto de dinheiro e você construir patrimônio. Isso aqui é um salto gigantesco. Bom, caso você não saiba, antigamente na nossa área, né, no mundo da programação, afinal, esse é um canal que fala de mercado de programação. Caso você não conheça, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui. Aqui a gente fala de assuntos que vão além do seu VS Code. Antigamente, para você entrar numa vaga de dev, basicamente se você chegasse na vaga e falar, eu tenho boa vontade, às vezes você nunca nem tinha codado, ou então só de você falar ali que você sabia alguma coisa, era muito mais fácil para você conseguir um emprego. É muito diferente do mercado atual. O mercado atual é muito complexo para você conseguir uma vaga e se manter, além também de você ter uma competitividade e uma assiduidade, vamos dizer assim, por você estar mais atualizado e mais antenado com mais coisas. Então a gente vive num momento ali um pouco diferente do que era antigamente. E isso torna o mercado mais competitivo. Isso aqui é uma coisa que você tem que levar em consideração. O nosso mercado, ele é muito competitivo. Ponto, tá? Por mais que você goste ou não goste, é um mercado competitivo. Muitas empresas hoje, né, ainda mais depois daquela onda de layoffs que a gente passou e continua passando, a gente tem um momento ali onde o mercado ele fica mais fechado, mais retraído. Então você tem hoje vagas que tinham salários muito altos de antigamente, jogado lá para baixo, porque antigamente você tinha empresas que não tinham como contratar. Antigamente era quase alienígena você ser um programador. Então encontrar um programador por si só era mais escasso, né? É a lei da oferta e demanda de mercado. Se não tem profissionais, você, obviamente, para encontrar um, você vai encontrar profissionais bem pagos. É por isso que você vai encontrar profissionais de 60 anos que trabalharam ali a vida inteira, né? De 50, às vezes até de 40 aí, que trabalharam a vida inteira com programação e hoje estão ou para se aposentar com salários bem altos e salários bem específicos, ou até mesmo ali que não conseguem sair desse ciclo, né, da tal da corrida dos ratos, né, corrida dos ratos, né, que a galera fala. Eu não gosto muito desse termo, mas a galera fala muito. E aí, o que acaba acontecendo? Quando você move uma quantia muito grande de dinheiro, você tem a impressão que você tem muito dinheiro. Isso não é verdade. Então já anota aí no seu caderninho, se você quiser anotar alguma coisa, que mover grandes quantidades de dinheiro é diferente de você construir patrimônio. Então, o que acaba acontecendo? Hoje você tem um mercado que ele joga contra você. Você vai ver pessoas hoje, né? Eu estava vendo, por exemplo, o caso da Glaucia Lemos, né? Inclusive, um abração para a Glaucia, né? Então, ela é uma profissional Microsoft que está com uma baita dificuldade de se realocar. E quando você encontra uma vaga, às vezes, que você fala, poxa, eu me encaixaria nessa vaga, o salário é jogado lá para baixo. Então você tem que saber que a nossa área, ela é assim, tá? Você vai ver momentos de salários assim. E às vezes você vai ver, poxa, ninguém quer estudar C. Até um pouco tempo atrás, você fala, pô, quem vai estudar C? C não paga, o negócio é estudar Node, o negócio é estudar C Sharp, Java. E aí, com a crescente onda
de inteligência artificiais, LLM, outras coisas, e procurando performance, começou a ter vagas de C aqui, com salário aqui. Então, o nosso mercado, ele é imprevisível. Então, não é porque você ganha um salário muito bom hoje que você sempre vai se manter nesse patamar ou maior de salário. Isso é a primeira coisa que você tem que aceitar. Então, o que você deveria fazer? Criar essa consciência de construir patrimônio, que é literalmente investir, que é você construir uma carteira ali que vai te gerir uma grana. Você não vai ficar milionário com isso. Esquece isso aí, tá? Isso não é o vídeo. Falei, pô, eu quero ficar milionário. Tem o curso lá do rapaz de queixo quadrado lá e que anda de barco lá e faz propaganda no Instagram, que te promete isso. Mas aqui eu não vou te prometer isso porque não é assim, tá? Não funciona. Eu não sei o caminho, nunca fiquei milionário. Mas uma coisa que você tem que saber é isso, que você girar grandes quantidades de dinheiro é muito diferente de você construir patrimônio. E isso é interessante porque você observa isso em outras áreas. Pode observar que você vai encontrar. Eu já trabalhei na Secretaria de Saúde de São Paulo e a gente tem aquele estigma que médico ganha muito bem. Então eu via médico que dormia no trabalho porque, poxa, tava virado de plantão para plantão, assim, era um negócio muito, muito insano. Era coisa de gente que trabalhava 3 dias direto, literalmente sem ir para casa, de dormir no trabalho e voltar só depois de um tempo ali, porque a pessoa tava virando plantão. E aí você tem aquela noção de, poxa, a pessoa tá fazendo muito dinheiro. Só que o que acontece? Conforme você vai fazendo mais dinheiro, você acaba caindo no segundo ponto aqui, que é a alavancagem. A alavancagem é a maior pegadinha que você vai descobrir. Talvez você não perceba, e por mais que você não tenha consciência dela, ela vai te pegar. E quando você tiver consciência, você vai falar, por quê? Porque muitas vezes você acha, pô, Felipe, eu não sou de ostentar, eu não sou de ostentar, não sou de ficar comprando coisa cara, eu não tenho de ficar indo em um restaurante de luxo, então tá tudo certo. Então é só ganhar um bom dinheiro e não ostentar. Não é? É isso, não é? Pois é, não é, porque existe a alavancagem, tá? E o que é a alavancagem? Quando eu observava esses médicos, o que eles faziam? Eles ganhavam quantias muito altas de dinheiro, só que eles viviam pendurados assim, ó. Se ele não pagar aquele limite de conta no mês, ele volta, assim, do zero fica hiper endividado. Então, quanto maior ali o salto que você quer dar, maior a queda, não é verdade? Então é a mesma coisa. Então, se você vive guerreando ali, poxa, se você for mandado embora esse mês e você não tiver nenhum colchão, você tá vivendo no freestyle, tá? Essa é a verdade. E olha que falar pra você, hein? É tipo código sem teste, né? Você tá vivendo no freestyle. E por muitos anos da minha vida eu vivi no freestyle. Então, porque eu ganhava bem, eu achava que isso aí estava resolvido. Mas o que acaba acontecendo e muitas vezes você não percebe? É onde que mora a alavancagem, tá? Felipão, o que é alavancar? É quando você está posicionado em uma situação financeira muito mais à frente do que necessariamente ali você está recebendo de entrada ou que você está preparado para pagar, tá? Essa é a definição técnica chatonilda. Agora, se a gente pudesse descrever isso, não importa que você ostente ou não, o mundo, ele vai alavancar você e algumas escolhas suas vão alavancar. Então, você fala, poxa, Felipe, eu não ostento. Mas aí o que acontece, né? Eu, por exemplo, morei minha vida inteira numa quebrada. E aí eu me mudei para um apartamento que eu moro de aluguel. E aí o que acontece? O meu custo de vida básico, ele aumenta, né? Então você vai ver que seu custo, ele aumenta. E aí o que acaba acontecendo? Pô, você vai jogar um videogame, você vai ter um hobby. Poxa, um jogo de videogame hoje em dia custa muito diferente do que custava anos atrás, né? Então antigamente a gente comprava 3 por 10, vamos dizer assim, né? Aquele Need for Speed maroto da banquinha, hoje você vai comprar um jogo, é R$ 400. Então, a sua diversão, por mais que seja... Não, Felipe, eu não tô ostentando, é só um jogo. Mas você tem que entender que o mundo inteiro, ele tá movendo para cima. E muitas vezes o seu salário não acompanha, tá? Existe a inflação real e existe a inflação ali de dissídio que você vai receber que não acompanha a inflação real, tá? Você tem que entender isso daí. E aí o que acaba acontecendo? Você vai ver que as coisas que eram básicas, por mais que você vá mudando alguma coisinha aqui, você vai vendo que ele vai consumindo mais da sua renda. Então, se você coloca a matemática na ponta do lápis, se você ganha um salário de R$ 800 e é onde você consome da sua renda ali 30%, agora quando você ganha um salário de R$ 8.000, mas você consome só com o básico da sua renda ali 60%, 70%, esse outro salário, por menor que seja, ele é maior ali se você comparar ali em questão de flexibilidade financeira. O que é flexibilidade financeira, Felipão? Aí já complicou, era canal de dev, o cara veio falar de dinheiro, mano. Pelo amor de Deus, não quero assistir esse canal mais não. O que acontece? Quando você começa a se alavancar, você começa a criar como se fosse uma areia movediça ao seu redor, né? Então,
o que seria essa areia movediça ao seu redor? Porque quanto mais você fica ali dentro daquele patamar financeiro, né? Então esse patinho aqui, imagina que é você, ó. Você está nesse patamar financeiro que é o mínimo. Só que aí o que acontece? As coisas começam a ter inflação. Os seus hobbies... Ah, Felipão, mas eu só jogo um joguinho. Pô, o jogo antigamente você comprava por 200 e pouco. Hoje em dia é R$ 400 um joguinho. Pô, Felipão, agora eu vou, pelo menos um rodízio japa, né? Eu vou comer. Então, você vai ver que você vai estar aqui. Só que o que que acontece? Toda vez que você sofre um deslize, se você passar um mês sem receber o seu salário, o que que acontece? Cara, você vai ter uma queda aqui, né? Que seria uma dívida, que seria ali algum alicerce financeiro que você vai precisar e não tem, acontece alguma emergência, algum acidente. Você financia um carro, você financia uma casa, alguma coisa. Então o que começa a acontecer? Você começa a ficar pendurado, né? Então você fala, não, eu não posso achar um emprego que pague menos do que isso. Só que tem um limite, e esse limite ele muda muito de ano a ano. Então antigamente, se você fosse um profissional sênior, era comum você achar vaga de 15, 16 mil. Era mais fácil achar vagas com isso aí. Hoje em dia, você vai ver que tem vagas que não pagam isso. Se você vai ver vagas que da mesma posição que pagava 15, 16 mil antigamente, no cenário atual, você vai ver com vagas, as mesmas vagas de 8 mil e ainda pedindo mais coisas. Ou seja, o que aconteceu? Você colocou a sua vida aqui, ó. Você tá aqui, ó, com seu patinho. Só que agora, além das coisas ficarem mais caras, você tem um peso ali que o mercado alavancou isso aqui para baixo, né? Então você tem o seu custo de vida básico alavancado aqui para cima e você tem o mercado aqui que ele tá desvalorizado, né? Então o que que acontece? Você começa a viver nesse jogo aqui, né? Então o que você está fazendo? Você não está construindo patrimônio, o dinheiro não é seu, você só está girando ele, está girando através de dívidas, está girando através de coisas, né? Mas ele não tá flutuando. Então é por isso que por mais que você ganhe, Felipão, eu ganho 80 mil, só que você começa a alavancar isso aqui, e aí você vê que o mercado, pô, você não vai ganhar 80 mil para sempre, muitas vezes, e aí acaba caindo aqui. Então, assim, é um salto grande. E isso, muitas vezes, para você se recuperar de uma dívida financeira, é anos, tá? Então, eu tive dívida financeira ali por causa de um movimento errado que eu fiz na minha vida ali, né? Eu me casei errado, né? Eu já me fui casado uma vez na vida. E aí, o que aconteceu ali? Eu tive uma queda, né? Que eu levei praticamente 4 anos para me recuperar. Então é um tipo de situação complexa, por quê? Porque o tempo da vida passa. E aí você acaba falando, tá, Felipão, mas e aí? Eu não quero ficar preso nisso aqui, Felipão, me ajuda, né? Então, há uns 3 anos aí já, eu já venho trabalhando uma coisa, e aí é o terceiro fator, que é você esquecer, tá? Que quando você vende as suas horas, isso aqui é o mais comum, você vai esquecer. Mesmo que você não assista esse vídeo, no automático você vai fazer isso aí, que é o terceiro fator, que é você vende as suas horas. Porém, as suas horas são finitas, mais do que você imagina. Como assim, Felipão? Bom, primeiramente que quando você está muito focado, vou trabalhar mais, vou fazer mais coisa, né? Como eu já vi acontecer ali com médicos, como eu já vi acontecer com advogados, como você vai ver acontecer com você, é que você, se você não, principalmente se você não cuida da sua saúde, é que a sua saúde e o seu rendimento vai começar a fazer isso aqui. Porém, o mercado está sempre exigindo mais. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir acompanhar, você não vai ter saco para algumas coisas, vai chegar um momento que você não vai ter aquela mesma energia, aquela mesma gana, essas coisas. E aí o que que acontece? Você acaba caindo ali num limbo. Porém, não se preocupe, meu lindo, minha linda. Mesmo que você ainda esteja na garra ou na gana, o tempo vai passar do mesmo jeito. Isso significa que você vai cair nos filtros invisíveis. Ok, Felipão, agora você partiu para a linha da teoria da conspiração. É isso mesmo? Não, não é a teoria da conspiração. Acontece que toda vez que você olha uma vaga de programação, e o que eu vou falar aqui não é uma coisa legal, tá? É uma coisa bem chata mesmo. Toda vez que você olha uma vaga de programação, ela tem os critérios ali, que são os critérios óbvios. Então, quero C Sharp, tem que saber React, tem que saber Angular, tem que saber Solid, entre outras coisas, blá, 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 blá. Só que aí você começa a ver que existem alguns filtros do porquê você nunca é chamado. Tá? Então, existe. Então, se você é um profissional que você é muito qualificado para uma vaga, a vaga muitas vezes acaba não te pegando porque ela tem medo de você
ficar desconfortável com o salário ou ser um profissional de flexibilidade financeira muito baixa, né? O que significa, Felipão? Significa que eles sabem que se eles fizerem uma contraproposta, eles perdem você, ao mesmo tempo que se manter o salário ali que vão te pagar, talvez você não esteja contente o suficiente e não renda dessa maneira. Existe, dá pra fazer um vídeo só sobre isso, né? Então, flexibilidade financeira não é observado só por você, é por fora. Então, você começa a ter muitas vezes dificuldade para se alocar nesses pontos. Calma, esse vídeo aqui não é para jogar bola de água fria, não. Tudo tem solução na sua vida, fica tranquilo, tá? Então, você também começa a perceber que tem vagas que sim, tem etarismo, meus lindos e minhas lindas. Sim, isso existe, tá? Não sei se você sabe, mas você vai encontrar de uma maneira nunca explícita que tem vagas que só contratam em um range específico de datas, de idade, né? Então você vai ver vagas que, por mais que não esteja escrito em nenhum lugar do critério, você vai ver que tem vagas que, para determinadas posições, não vão te chamar determinados períodos de idade ali, né? Então é muito comum você encontrar pessoas que muitas vezes já estão com uma idade um pouco mais avançada, e aí eu vou falar o comentário mais merda que eu já ouvi sobre isso aí, tá? Porque eu já cheguei a questionar uma figura, não no meu trabalho atual, há alguns trabalhos atrás, falei, pô, essa pessoa parece bem, né? Por que você não contrata essa pessoa? E aí a resposta que eu vi é, putz, não, preciso de alguém mais novo, porque uma pessoa mais velha é meio lenta pra pegar as coisas, preciso de alguém dinâmico, alguém que resolva os negócios aqui, alguém que seja desenrolado, né? De certa forma, é um preconceito, sim, tá? Então, você acaba caindo muitas vezes nesse mar, né? Então, você às vezes é uma pessoa ultra qualificada, e aí você já tem um pouco mais de dificuldade, e aí você também tem ali a posição de você ter esses filtros invisíveis, né? Toda vez que eu estou gravando um vídeo, eu penso mais dois, três, né? O que são esses filtros invisíveis? Que tem vários, né? Não é só sobre idade. Então tem sobre filtros invisíveis de cidade, de faculdade, entre outras coisas. E aí você começa a ver que você começa a ter dificuldade para se alocar em algumas posições, tá? Felipão, beleza, mas como eu resolvo todo esse tipo de treta, né? Primeira coisa que eu queria falar, e eu acho que isso aqui vai sair num clichê, mas se um clichê existe, é por um bom motivo. Primeira coisa é sobre investir, né? Então, investir é a primeira coisa ali que começou a me gerar esse conforto. O que eu penso? Pensa o seguinte, pensa que toda vez que você está vivendo, você está se alavancando naturalmente. Mesmo que você não esteja gastando, falei, pô, mas eu compro as mesmas coisas. Essas mesmas coisas vão ficar mais caras, os impostos vão ficar mais caros. Então o seu custo de vida, ele sempre está subindo. Só pelo fato de você existir, o seu custo de vida está subindo. Seja uma tarifa nova, seja um imposto novo, seja alguma coisa que você está acostumado a comprar que aumentou. E esses montantes, essas pequenininhas coisas, elas vão aumentando. E aí você vai querer aproveitar, você vai querer fazer a viagem, sei lá, às vezes você quer fazer a viagem da moda, você quer comprar alguma coisa que tá no reino. Então, assim, você tá vivendo. Se você tá vivendo, saiba que a sua vida, naturalmente, ela vai se alavancar. E o seu ganho aqui, ele não vai muitas vezes acompanhar. E não se engane, tá? Dissídio e o que a gente tem ali de inflação real tem um salto gigantesco, né? Felipão, teve aumento de imposto, mas eu tive um dissídio aqui no meu trabalho, né? Mas quando você vai comparar, você vê que o percentual ele não vai bater. Então, o que acontece? Se você tá girando muito dinheiro, mas você vive enforcado mês a mês, você só tá numa corrida de ratos com uma quantia diferente, né? Então, aquele médico, muitas vezes, que a gente vê num carrão, que mora numa casa grande ali, e ele tem família agora, né? Então, quando você ficar mais velho, você vai ter família, você vai ter filho, vai ter filha. O que é muito bom, tá? Ter família, não tô falando que família ter ruim, mas você tem mais responsabilidades financeiras e aí você vê que você tem menos flexibilidade financeira. Quando eu era mais novo, se eu fosse mandado embora, pô, tá nem aí, ia lá, voltar ali por causa dos meus pais, ali, ia dormir. E aí o custo que eu ia gerar ainda era o mesmo, né? Então, você tem ali, né? Muitas vezes nossos pais acabavam bancando muita coisa e a gente não percebia, né? Então, o que você tem que começar a ter essa mentalidade? Primeira coisa é você começar a colocar o seu dinheiro para trabalhar com você. Isso aqui é uma coisa que eu me arrependo de não ter começado antes. Por quê? Porque quando você vai investir, você fala, nossa, mano, mas depois eu invisto, Felipão, não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro agora. Eu vou esperar. Essa aqui é a desculpa clássica. Eu vou esperar eu ganhar bem, porque aí quando eu ganhar bem, aí vai sobrar um dinheirinho para eu começar a investir. Sabe quando esse momento de você ganhar bem vai chegar para você começar a investir? Nunca. Nunca vai chegar. Por quê? Sabe por quê? Se você aprendeu e se você ouviu bem o vídeo até aqui, porque a sua vida vai continuar alavancando e você sempre fala, putz, não, agora tem que comprar casa, agora tem que financiar um carro, putz, agora é minha família, agora tem tal coisa. Então, esse momento de vou começar a investir
Quando eu estiver ganhando mais, ele nunca vai existir, meu amigo. Vamos ser adultinho aqui? Vamos ser adultinho. Esse momento, ele nunca vai acontecer. Ele nunca vai acontecer. Porque quando você estiver ganhando melhor, as coisas vão estar mais caras, você vai ter mais responsabilidade financeira e menos flexibilidade financeira. Então, saiba disso. Então, não espere chegar esse momento perfeito. E aí, se você não... Pô, Felipão, esse negócio de assunto de finanças é chato, cara. Não curto, assim. E assim, você não precisa ser o dominador de tudo mais. Você pode focar em uma coisa específica, primeiro, e aí é você saber que dá para você literalmente começar a investir com R$ 10. Cadê o pessoal do Investidor Sardinha, né? Bem que a UVP podia me patrocinar, né? Porque isso aqui, pô, e eu recomendo, né? O canal do Investidor Sardinha é muito bom para ouvir isso aí, né? Mas ninguém tá me patrocinando nesse vídeo, não tem nenhum link de afiliado nem nada aqui. Mas você começa a investir com R$ 10 se você quiser. E uma outra coisa, e aí se você é mais nerdola, Felipão, não, eu sou nerdola, mano. Eu curto ver um anime, jogar um game, jogar aquele JRPG que faz aquele grind infinito, né? Então, você não tem só a B3. A B3 é uma das bolsas de valores do mundo, tá? Que é brasileira. Mas você tem várias bolsas de valores. E hoje em dia, para você investir no exterior, é bem mais fácil. Você gosta de Warcraft? Eu amo Warcraft. Você curte a loja de Warcraft? Sabia que dá para você investir na empresa do Warcraft? Você gosta de jogar game? Não, Felipão, meu negócio é placa de vídeo, sou PC game. Sabia que dá para você investir em coisa de PC game? Não, Felipão, sou fã de Harry Potter. Sabia que indiretamente dá para você investir nos estúdios? Por exemplo, bolsa de valores americana, ali você tem a Nasdaq, você tem entre outras ali, que dá para você literalmente investir hoje, assim, usando só o aplicativo do celular, e dá para você literalmente investir com R$ 10 aqui no Brasil, dá para você começar com R$ 10 e dá para você começar com um valor mínimo de US$ 50 aí, que não é tão absurdo se você separa uma grana mês a mês. No começo é chato, que você vai falar, pô, Felipe, mas eu ganhei 6 centavos, velho. Comprei uma ação de R$ 10 ali. Comprei o fundo imobiliário, né? Eu gosto muito de fundo imobiliário. R$ 10 o fundo imobiliário para ganhar 6 centavos, mano. Como que eu vou ficar rico com isso? E você não vai ficar rico com isso. Porque não é esse o problema. E aí é que mora a diferença do porquê que você não encontra devs, muitas vezes milionário. Porque ele perde esse conceito, ou nunca descobre na vida, da questão da flexibilidade financeira. Por quê? Porque tem muitas pessoas que pensam assim, ó, só existem dois estados. Estou pobre e estou rico. Não existe o meio termo. E saiba que isso aqui é uma escala, tá? Então, toda vez que eu estou investindo, eu imagino o seguinte: imagina que tem um fundo do poço. Toda vez que você está endividado, alguma coisa, é o fundo do poço, puta, lascou, ferrou. E toda vez que você começa a investir e colocar sua grana ali para gerar um patrimônio, é como se você estivesse colocando um travesseiro no fundo do poço. Então o fundo do poço está aqui, você vai colocando um travesseiro. Então, por mais que você caia, o fundo do poço, que antes era de 1.000 metros, agora não é mais de 1.000 metros, é de 999 metros. E depois 998, e depois 997. Então é melhor você cair num poço que tem 800 metros do que 1.000 metros, não é verdade? Porque a distância que você está para sair do buraco é menor. Então, a questão da flexibilidade financeira é o que as pessoas acabam ignorando boa parte da vida. Então, não existe somente, estou pobre, quando eu tiver mais dinheiro ou quando eu tiver grana sobrando eu vou investir, porque esse momento nunca vai chegar, porque, já te expliquei, alavancagem é um processo natural da vida. E também, você não pensar que só existem dois estados, né? Então, você tem um estado aqui. Então, investimento não vai te deixar rico, não é para isso, não serve para isso. Felipão, mas eu conheço gente que fala que se eu investir eu vou ficar rico. Pois bem, né? O marketing, a propaganda acabou moendo muito o cérebro das pessoas. Porém, investimento ele serve para você ganhar flexibilidade financeira. Me dá um exemplo, Felipão. Bom, imagina que só de renda passiva você não vai ficar rico. Você não fique rico. Mas agora me fala, se a sua renda passiva pagasse a sua conta de luz, conta de internet, conta de água, a sua conta de telefone, ou seja, pegasse esses gastos fixos aí da sua casa, já não te aliviaria uma parte da sua mente? Pô, Felipão, já aliviaria, né? Você não tá milionário, não tá milionário a ponto de ficar rico, tá? E você também não tá lá no fundo do poço. Se você perdeu o emprego, você fala, pô, pelo menos alguma coisa eu consigo fechar. Então, se você já estudou DDD de alguma maneira, tem o conceito de context bounds ali, né? Os baldinhos de contexto ali. Então, separa a sua vida em context bounds ali, ou seja, separa a sua vida em baldinhos. Ó, isso aqui é a minha vida financeira da minha casa, isso aqui é a minha vida financeira ali
dos meus hobbies, isso aqui é o valor que eu gasto ali. Quanto que você precisa atingir de renda passiva para conseguir chegar e conviver e fechar esses baldinhos? Você vai ver que você não precisa ficar milionário para resolver esses problemas. Às vezes você fala, puxa, você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui muito bobo, assim. Vamos lá. Vou tentar explicar finanças como um dev explicaria, né? Então aqui, basicamente, pensa nesse conceito que eu falei para você de separar sua vida por baldinhos, né? Baldinhos de contexto. Então imagina que você tem um gasto fixo aqui de uma assinatura de streaming que você quer ver lá os seus filmes, seu anime, lá, seja lá o que for que você quer ver, seu dorama, né? Inclusive muito bom, tem uns muito bons, inclusive. Tá? Reclamações que vai ser, Felipão, mas isso é muito dinheiro, velho. 3.300, você acha que eu tenho isso aí sobrando assim? Não tem. Mas se você nunca comprar, adivinha, o tempo vai passar da mesma maneira, meu amigo. Então você vai ver o tempo passando e o seu poder aquisitivo, essas coisas. Então você vai continuar se alavancando e o seu poder aquisitivo vai continuar assim, ó. Tá? Saiba disso. Felipão, mas eu consegui uma vaga que tá pagando o dobro do que eu tô fazendo. Legal. E aí você vai empatar. Você não vai estar mais alavancado. Só que vai chegar um momento que você não vai conseguir mais dar esse salto. É muito interessante que eu vejo uma galera falando, não, você quer aumentar o salário, é só ir, né? Trocando de emprego você vai dobrando o salário. Só que vai chegar um momento que você não vai conseguir mais dobrar. Só que a alavancagem vai continuar subindo. E aí você vai perdendo mais a flexibilidade financeira. Às vezes você não era casado, agora você namorava, agora você está namorando, tem 2 filhos, agora você tem uma casa, tem um financiamento. Então a alavancagem ela vai continuar acontecendo e a diferença entre esses dois é a sua flexibilidade financeira. Então, você vai ver pessoas que vão te falar coisas diferentes. Então eu vi um rapaz aqui no comentário que ele falou que comprou terreno há muitos anos atrás e que hoje, se ele quiser se aposentar, ele se aposenta, né? Então você vai encontrar pessoas disso. Então, dito isso, eu quero que você pare com essa mentalidade que só existe dois estados, né? Pobre ou milionário. Não existe só esses dois estados, tem uma escala, pense em escala. Então, por mais que você pense aqui, por exemplo, eu tenho um sistema de streaming hoje que eu pago literalmente com renda passiva. É como se eu tivesse literalmente uma assinatura vitalícia daquilo. Tem outras coisas mais importantes do que streaming que hoje eu consigo fazer isso. E olha que eu não tô milionário e nem é um dinheiro absurdo. Mas eu separei a minha vida por baldinhos, né? Eu posso até fazer um outro vídeo sobre gerenciamento de salário de dev, mas eu separei minha vida por baldinhos e eu vou fechando com ativos. Então, a melhor maneira de você criar essa distância do fundo do poço é você literalmente controlar essa flexibilidade, né? A distância entre a alavancagem e o seu poder ali de aquisição. Felipão, e se eu quiser acelerar isso? Né? Tem diferentes maneiras, né? Nenhuma delas vai te deixar milionário, lembra disso. Então, fazer freela, por exemplo, é uma coisa ali que eu falo bastante. Apesar de que hoje em dia eu faço bem menos freela, né? Eu tô fazendo um atualmente nas horas vagas, mas eu faço bem menos freela. Mas com esses freelas, muitas vezes você fala, poxa, um freela que você pegou 3 mil, você vai fazer o quê? Você vai comprar um PlayStation, vai comprar o Nintendo Switch 2, né? Você vai comprar um Nintendo Switch 2, você vai continuar alavancando sua vida, né? Porque o Nintendo Switch 2, você vai comprar jogo de R$ 500, e aí você fala, não, isso aqui, Felipão, pago simples, mas pô, não, pegar aqui de uma vez e fechar um baldinho. Então, muitas vezes com o dinheiro de um freela, ao invés de estar preocupado em adquirir coisas, eu simplesmente, ó, vou fechar um baldinho aqui. Então, ó, com esse valor investido, por mais que eu não invista mais nesse baldinho aqui, ele vai continuar gerando uma renda aqui. Ah, Felipão, mas e aí as coisas vão continuar valorizando? Mas aí é que tá, quando você tem ativos, os ativos também se valorizam. E aí você vai fechando os baldinhos. Então você vai ter pessoas que não vão nem olhar para o mercado financeiro. Você vai encontrar pessoas que investiram em terreno, você vai encontrar pessoas que investir em outras coisas. No final do dia, a melhor reflexão que eu poderia deixar para você
é que você tem um tempo finito de horas para vender. Geralmente vende a sua hora. Você não está vendendo só a sua hora. E a sua hora é mão de obra qualificada, tá? Então você está vendendo a sua hora e sua mão de obra qualificada. E você vai ver que a distância entre você conseguir se manter atualizado e antenado e o que o mercado quer versus o salário competitivo de oferta e demanda, ela não é uma linha e muito menos uma subida. Ela é assim. Só que a sua vida, ela sempre vai alavancar para cima. Então é por isso que você vai encontrar muitos devs com perrengues financeiros. Esse vídeo não é para todo mundo, vai ter uma galera aqui que eu sei que vai me xingar, que não vai gostar, vai falar que é todo mundo da lua e tudo mais. E tá tudo bem, porque mesmo que você ignore completamente ou que você ache loucura tudo que eu tô falando para você aqui, vai acontecer com você. A alavancagem é um processo natural, vai acontecer. Então mesmo que você ignore, que você ache loucura tudo que eu tô falando, pode ficar tranquilo, meu bebê, porque isso vai acontecer com você. Agora, se você está nesse momento que você tomou consciência agora, eu recomendo você começar. Vai procurar ter outros canais especializados. Eu recomendo muito o canal do Investidor Sardinha, porque eu sou fã mesmo, tá? Inclusive, se puder, vai lá e fala, pô, patrocina o Felipão lá do canal da Viáguia lá, porque isso é uma consciência que não te deixa rico. Mas pensa e lembra sempre desse exemplo. Não existe só dois estados, rico e pobre. Você tem o fundo do poço. E quanto mais travesseiros você vai colocando no fundo do poço, você fica mais fácil de você sair dele e você aumenta a sua flexibilidade financeira. Não estou falando que precisa ser com ações, tem gente que compra e vende carro usado. Eu já conheci pessoas que compravam motos, restaurava a moto e vendia. Então isso é outra coisa. Mas a melhor coisa que eu posso dizer é para você usar o salário que você está ganhando pensando que, poxa, eu vou usar o meu dinheiro para sair dessa corrida aqui, que o pessoal chama de corrida dos atos, mas eu vou usar o meu salário para comprar alguma coisa que seja um ativo, alguma coisa que gere dinheiro. Eu nunca empreendi, nunca fui empreendedor, então não tenho como tomar esse caminho, mas eu tenho muitos conhecimentos específicos, né? O que me torna um dev ali com habilidades únicas, né? Eu acabo me tornando ali uma figurinha par, porque eu sei um pouco de código, eu sei um pouco de marketing, eu sei um pouco de produto. Então eu tenho esse aspecto aí que me torna único em muitas posições, mas tem muitas vagas que eu não consigo penetrar mais por conta de alguns fatores, seja por conta de cidade, seja por conta de idioma, né? O meu inglês não é dos melhores, né? Então saiba disso, mesmo que você ganhe na... Felipão, eu tô trabalhando na gringa, ganho em dólares, se eu converter ganho 40 mil, sua vida vai alavancar. A diferença é que sua vida pode alavancar em 8 mil ou em 40 mil, mas todas elas é alavancagem. Não importa o valor estar alavancado, é sempre perder a sua flexibilidade financeira. Imagina se você ganha 40 mil, você está com a sua vida alavancada, onde você tem um custo ali de pelo menos 20 mil fixo, e aí você perde essa vaga, tem que pegar uma vaga de 8 mil. Você está no mercado, está trabalhando, mas vai estar endividado. Se você curtiu esse tipo de conteúdo e quer ver mais, se inscreve aqui no canal. Agora, se você fala, pô, Felipão, legal, não tinha essa mentalidade, né? Não tinha essa mentalidade aqui, preciso correr atrás do prejuízo. Dá uma outra olhada nesse outro vídeo aqui, onde eu falo tipos de freela, né? Que de repente pode ser que algum desses aí te ajude a fazer ali uma grana extra ali do que você precisa de uma maneira não fácil e não romantizada, tá? Então, assiste esse outro vídeo aqui que você pode ter noção também, já que você gastou horas e dinheiro se especializando, por que não fazer dinheiro com as suas habilidades e com as horas que você tem?